O evangelho desta Santa Missa está em Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos reunidos esta noite para celebrarmos, além do que é próprio da liturgia de hoje, que aprofundaremos amanhã, a Sagrada Família, a nossa família, o Dia Internacional da Família. E mais do que nunca é necessário olhar para as nossas famílias com um olhar de esperança, com um olhar de bênção, com um olhar concreto de mudança. Porque os dias que nós vivemos são maus. E se você tem um olhar mais crítico a respeito da sociedade, tudo que hoje é bonito, tudo que hoje é colocado para os adolescentes como imitação, a maioria das leis que são propostas, nenhuma defende a família. Pelo contrário, os exemplos que hoje a juventude muitas vezes se norteiam são pessoas totalmente contrárias à instituição familiar, os valores de pai e mãe, tentando tirar do Brasil e já tentaram inúmeras vezes dia de pai, dia de mãe, dia dos avós, porque isso discrimina quem não tem pai, discrimina quem não se sente mãe, discrimina quem não quer ser avó. Então nós estamos sob ataque. A família tem sido a cada dia mais desvalorizada, desvalorizando o casamento, desvalorizando o tempo de noivado, que é tão bonito, desvalorizando o próprio namoro. Se você pega uma família, ela passa pelo casal, que passa pelo matrimônio, que passou pelo namoro e que passou lá atrás pela amizade. Se a coisa está podre no início, não vai dar bom fruto no final. Então é necessário olhar para as nossas famílias com um olhar de Deus, um olhar de muita esperança. E se você não pode salvar as famílias do mundo inteiro, não se preocupe com isso. Preocupe-se em salvar a sua família. Preocupe-se em ter uma família melhor a cada dia, em ser uma pessoa melhor a cada dia para a sua família. A verdadeira caridade começa em casa. Se é verdade, meus irmãos, que nós temos péssimos filhos, é também verdade que nós temos péssimos pais. Muitos pais estão cobertos de razão quando dizem da displicência, da não obediência, da indiferença e da ausência dos filhos. E certos filhos justificam
tal comportamento, pela ausência da presença dos pais, a ausência da educação dos pais, a ausência do colo da mãe, do abraço do pai, da correção familiar. Então, aqui o peso é preciso dividir entre os melhores pais que vocês podem ser e os melhores filhos que nós somos chamados a nos tornar. Passa por uma opção: olhar para a Sagrada Família de Nazaré, olhar para São José e perguntar a si mesmo: que tipo de homem eu tenho sido, olhando o homem que foi José? Que tipo de mulher eu tenho sido, olhando para a mulher que foi Maria? Que tipo de filho eu tenho sido, olhando para Jesus, principalmente no tempo da sua infância? Nós precisamos de baluarte, nós precisamos de um exemplo, nós precisamos de um norte, e nós temos a Sagrada Família de Nazaré. Eu já escutei, pasmem vocês, não sei se vocês já escutaram coisa assim, eu já escutei: se alguém se apaixonar por um pinguim e tiver uma ema como animal de estimação, esses três são uma família. E daí por diante. Um aglomerado é chamado família. Pessoas que resolvem morar juntas são chamadas famílias. Tudo bem se o mundo assim a chama. Mas para nós que somos cristãos, a nossa família é a família bíblica. É a família de Jesus. É a família de São José, de Nossa Senhora e dos filhos. Esta é a família cristã, esta é a família evangélica, esta é a família bíblica. Já está lá no livro do Gênesis. Desde o início, Deus os fez homem e Deus os fez mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. E depois Deus vai dizer sobre Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. E nós veremos depois, na encarnação do Verbo, na festa do Natal, a importância da família de Nazaré. A importância de José na vida de Nossa Senhora, a importância de Maria na vida do menino, e os pais que o buscam, os pais que o encontram, os pais que o educam. Um texto que nós deveríamos ler com frequência nas nossas casas está no livro do Eclesiástico. Não me lembro o canal, não tem por que não dizê-lo, penso que é esse SBT. Estava vendo ontem com a minha mãe um pouco de TV, e no comercial passou assim: leia o livro do Eclesiástico, você vai gostar. Só isso. Aí saiu, continuou os comerciais. Achei muito válido, porque é um livro bíblico, é um livro muito bonito, e para a nossa família é um livro normativo, principalmente o capítulo 3. Então, na sua casa, durante esta semana, chame os seus filhos, chame pelo menos a sua esposa, o seu marido, e leiam juntos o capítulo 3, ou pelo menos o versículo 3 ao 17, que eu vou ler agora para vocês, que dispensa muita explicação. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre os filhos a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido quando orar. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Quem respeita o seu pai, quem respeita a sua mãe, terá vida longa. E quem obedece será o consolo do coração da tua mãe.
Meu filho, minha filha, ampara os teus pais na velhice e não lhes causes desgosto enquanto vivem. Já escutei muito isso. Ah, padre, meu filho está me desgostando. A minha filha está levando um namoro que é o meu desgosto. O estilo de vida está me desgostando. E a Bíblia diz, não desgoste os seus pais enquanto eles vivem. Mesmo que eles estejam perdendo a lucidez, mal de Alzheimer, um exemplo, procura ser compreensivo com eles. Não os humilhe em nenhum dia da tua vida. A caridade feita com teu pai não será esquecida. A caridade feita com a tua mãe não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Ou seja, se você não ama seu pai e sua mãe por eles, os ame por Deus, os honre por Deus, os honre pela palavra. Eclesiástico, no capítulo 3, está nos ensinando como é, dentro da nossa casa, o relacionamento entre pais e filhos. Dos pais se espera o cuidado, a proteção, a educação, o amor gratuito. Dos filhos se esperam a humildade, a obediência, o respeito e a compreensão. Se as pessoas conhecessem este texto e se elas o vivessem, nós teríamos famílias mais harmoniosas. Nós teríamos famílias mais felizes. É claro, meus irmãos, não vamos aqui tampar o sol com a peneira. Aqui é o ideal, né? É o ideal. Quem vive o ideal? Quem tem uma família ideal? Quem tem uma família perfeita? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas nós, por não termos o ideal, não podemos deixar de buscá-lo no real. Não é porque nós não temos uma família perfeita que nós vamos deixar acabar com tudo. Não é porque o seu filho não é perfeito que ele não serve para nada. Não é porque você descobriu que o seu marido, a sua mulher, não era o príncipe e a princesa que vão descartá-los. Mas ali é preciso melhorar a cada dia. No nosso real, buscando o ideal. Ou seja, naquilo que podemos fazer, fazer o melhor que é possível fazer. Você não precisa ser um super-homem, uma mulher maravilha. Mas você pode, na sua casa, ser melhor do que você já é. Você pode, com seus filhos, ser mais presente do que você já é. Você pode, para com seus pais, ter mais paciência do que você já tem. Você vai aprimorando o relacionamento. Aprimorando a sua presença. Eu não me lembro qual comercial foi, ou se era um programa, que o slogan era assim: não basta ficar, é preciso participar. Não basta estar, é preciso participar. Isso é o slogan da nossa família. Ah, padre, mas eu fiquei em casa o feriado todo. Eles estão reclamando de barriga cheia. Ah, esse final de semana minha mãe e meu pai tá no meu ouvido. Eu fiquei em casa o final de semana inteiro. Tá bom, você está ali. E nós somos cristãos, temos que fazer uma outra pergunta. Qual é a qualidade da presença? Que você está, todos sabem. Mas qual é a qualidade da presença? Um pai que brinca de 8 da manhã ao meio-dia com o cão, briga com o filho 10 minutos, já está cansado. Um filho que fica em casa o domingo inteiro e só sai da toca para almoçar, não conversa, não dialoga, não interage. O que adianta estar ali se nós não estamos para relacionarmos com a nossa família? Relacionarmos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Papa João Paulo II, numa das suas falas para a família, ele falava de um caminho longo que se tornou curto e de um caminho curto que se tornou muito longo para muitas pessoas. Qual é
o caminho longo. Encontrar pessoas do outro lado da cidade. Conversar com pessoas do outro extremo do país. Mandar uma foto para alguém que está num outro continente. Hoje, fazemos isso de maneira instantânea. Eu fico impressionado. Eu não acostumo com essas coisas. Ontem mesmo, pela rádio Dom Bosco, lá em Fortaleza, estávamos rezando, eu e minha mãe, o terço da misericórdia. Ao vivo, na rádio em Fortaleza. Nós rezamos de Itaúna e o locutor, o Kleber, respondendo a oração simultânea em Fortaleza. Olha quantos quilômetros separam Itaúna de Fortaleza, Minas Gerais do Ceará. Em tempo real, eu falava, por Cristo nosso Senhor, amém. As distâncias encurtaram. Claro, há viagens longas de avião, mas sem ele o faríamos em semanas, em meses. Navios atravessando o oceano, meses, semanas. Hoje você entra num avião, em 10 horas, 11 horas, você está pisando na Europa. Ficou pequeno, não é? Antes a pessoa pegava um carro, ia daqui para o norte, gastava dias. Chega rápido. Pessoa tem no WhatsApp, conversa com pessoas do outro lado do mundo. Rápido. Nós estamos perto dos de longe. Mas há um caminho longo, porque curto, dentro da nossa casa. Esse caminho longo se tornou curto. E dentro da nossa casa, o caminho curto ficou grande demais. Qual é esse caminho? Você sair do seu quarto, ir no quarto dos seus pais e perguntar: e aí, meu pai, como o senhor está? E aí, minha mãe? O que a senhora... Tudo bem? Posso ajudar? Ô pai, me fala uma coisa aí. Que tipo de filho eu tenho sido? Eu preciso melhorar em quê, hein, pai? Ô mãe, eu preciso melhorar em quê? Ninguém pergunta isso. Ninguém pergunta isso. Amor, o que foi, paixão? Primeiro, eu quero te agradecer por você ter casado comigo. Estamos juntos. Eu quero te fazer uma pergunta. Em quem eu posso melhorar? Sem briga depois, né? Porque não pode responder. Porque pergunta, você responde briga. Ah, você acha que você pode melhorar isso. E eu? Você pode melhorar isso. Parar de me apontar defeito, né? Tá bom. Por que não se pergunta esse tipo de coisa? Porque não se quer a resposta. E por que não se quer a resposta? Porque queremos ficar na mesmice. Tá bom do jeito que tá. Até o pessoal brinca. Tá ruim, mas tá bom. Não é assim? Eu já escutei isso. Ah, tá ruim, mas tá bom. E uns vão dizer, é o que temos para hoje. Quem lê a palavra de Deus não se contenta com esse tipo de frase. A pessoa sabe que eles podem estar muito, mas muito melhor. É interessante como que as pessoas são atraídas pelo metal, pelo valor monetário, mas não são atraídas por uma evolução emocional. Não estou aqui julgando nem A nem B, mas quantas pessoas caíram em golpes de pirâmide, investindo o seu dinheiro em dólar e ganhando por dia 15, 30, 40% do valor. Isso estava rodando aqui em Divinópolis. E muita gente entrou. Com $500, com $1.000, quem tinha mais $3.000, esquema de pirâmide. Aí você coloca o dinheiro lá, hoje você tem $1.000, você acorda amanhã de manhã, já tem 1.060, você fala, opa, $60 numa noite? Não vou deixar. Aí, depois já aparece 3.100, 3.000, e hora que a coisa quebra, você tenta tirar o dinheiro, não tem mais dinheiro, você liga para quem fez o negócio, o telefone não atende, a pessoa foge, já era. Por que as pessoas têm facilidade de caírem em golpes financeiros? Toda pessoa que cai em golpe financeiro, ela quer uma coisa só, dinheiro fácil. Não tem outra resposta. E quem diz isso sou eu não, Polícia Federal. Todos que caem em golpe financeiro, eles querem dinheiro fácil. A pessoa tem um olho muito grande, eu quero. A minha pergunta é, por que nós temos tanta atração
para ganharmos mais no bolso, mas não temos a mesma atração para sermos mais no coração. Essa atração por ter mais zeros na conta deveria ser a mesma atração de ter mais gente no coração. Por causa do dinheiro, muitas pessoas engolem sapo a semana toda. Principalmente um empregado que precisa trabalhar e um patrão que não o reconhece. O cara não pode falar nada, senão rua. Então ele engole sapo a semana toda e sorridente, feliz no trabalho. Mas em casa, uma vírgula, um copo fora do lugar, uma porta que bate, um telefone que toca, é motivo para um auê, é motivo para uma briga. Quantas famílias, espero que não seja a sua, já não tem como fazer amigo oculto no Natal e almoço de Ano Novo? Por quê? Só termina em briga. Então, olha, eu não vou mais. Não vou, porque não tem como reunir essa família nossa. Essa família só bebe, essa família só briga. E para achar que a gente não vai reunir mais, você aí, Juninho, a sua mulher é um porre. Falei. O que não falou em anos, soltou ali. Aí depois tenta reunir a família, aí quem que não vai? A porre da mulher. Eu não vou, ela falou que não gosta de mim, agora eu que não vou. Tem famílias que não conseguem reunir todos os filhos num almoço de bodas de ouro dos pais. Eu já presenciei. Eu fui o padre que celebrei a missa, fui almoçar com o casal. Padre, nós temos tantos filhos. Eu vou falar o número, né? Tantos filhos. Quem é? 1, 2, 3. Ué, tá. Não, porque 2 não combinam, então eles não vêm. Um veio ontem, a outra vai almoçar comigo amanhã. Que tristeza, né, gente? Irmãos que não conseguem comemorar bodas de ouro dos pais. E todos trabalham. Todos têm amizade, mas não conseguem combinar com o próprio irmão. Familiares dentro da mesma casa, irmãos dentro da mesma casa. O irmão entra na cozinha, a irmã sai. Um está vendo televisão, o outro senta, o outro desliga a TV e sai. Não toleram a presença um do outro. Não quero aqui encontrar culpados. Não vamos construir muros, vamos fazer pontes. Por que não dar o primeiro passo? Por que não tenta uma reaproximação? É interessante, gente. O ser humano, claro, isso aí vem da nossa mente e vem da nossa história. Isso é da nossa mente, isso não é religião, é coisa mental. Por causa da nossa história, a nossa mente, ela está associada à preservação da espécie, à preservação da vida. É por isso que nós damos mais atenção ao desastre do que a uma boa notícia. Por isso que os jornais gostam de jogar tragédia, porque aquilo está ameaçando a espécie humana e aquilo atrai a minha atenção. E é interessante como que para construir uma amizade, você leva meses, você leva anos, e um amigo da sua casa mesmo leva talvez décadas, mas para perder uma palavra, uma atitude, um não. Isso acontece em muitas famílias. O pai fez o que podia, a mãe fez o que podia, não recebeu uma gratidão. O dia que veio um não, parece que virou um demônio. 99 coisas boas não foram agradecidas. Uma ruim, as outras sumiram. É só a ruim. Isso acontece também com os filhos. Apresenta, hoje não tem mais, na minha época tinha o boletim. Muitos aqui tiveram o boletim. Depois foi substituído pela caderneta escolar. Ai, meu Deus. Final do bimestre era um tremor. Tinha que levar a caderneta com as notas para os pais assinarem. De vez em quando eu ia com animação, de vez em quando não, que era bem colorida, sabe? Eu falava, meu Deus do céu. Mas aí agora eu penso, uma coisa poderia ter sido feita. Eu lembro-me, que eu não me lembro qual série eu estava, todas as notas azuis, todas, e matemática vermelha. Eu nunca fui bom em exata. Matemática eu não consegui. Hora que eu apresentei a caderneta, eu vou dizer qual dos dois. Eu mostrei para meu pai, depois para minha mãe ou vice-versa, né? Um olhou e disse assim: perdeu um médio em matemática, hein? Gente, o resto eu esforcei nos outros.
Só que quando eu mostrei para alguém, a pessoa falou assim: nossa, os azuis superaram bem a matemática, hein? No próximo mês, vamos estudar mais matemática para esse aqui também ficar azul. Mas você está de parabéns, mas no próximo mês nós somos... Gente, é um exemplo tão bobinho, né? Mas isso acontece diariamente na nossa vida. Você faz tudo, você tenta fazer o melhor, você tenta ser o melhor. Aí você apresenta a caderneta da sua vida, está tudo certo. Tem uma coisinha que não deu certo. O que a pessoa fala? Isso aqui deu errado. Eu estou mentindo? É assim que somos tratados, é assim que tratamos, é assim que a sociedade vive. Olha como vive aí a mídia. A pessoa está fazendo, está tentando, ninguém fala nada. O dia que a pessoa dá um escorregão, manchete. Está vendo? Está vendo? Ninguém vê o outro lado. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque isso não pode estar na nossa casa. Nós não podemos tratar a nossa família assim. O pai fez, a mãe fez, os filhos fizeram. Aí depois comete um erro, parece que aquele erro foi o maior de todos e que nada vale. Parece que a pessoa se resume ao erro. Amor, paixão, zelo, correção, perdão, são ingredientes fantásticos numa família. Numa família. Eu tenho visto muito, e graças a Deus que eu tenho visto, que o jornal está mostrando outras coisas. Crianças pequeninas, sendo muito bem cuidadas, tanto pelo pai como pela mãe. Nós estamos aqui com poucas pessoas, né? Na pandemia tem que restringir muito, mas eu tenho 2 exemplos. Eu tenho um rapaz ali com um bebezinho no colo, e tem outro papai aqui com uma menininha no colo. Bom que os papais estão cuidando, né? As mamães estão felizes aí. Eu vejo o cuidado, né? O cuidado. Ah, tem um maiorzinho ali com a mamãe está com a mão no ombro. É assim, ó. É o meu, padre. Isso aqui é o meu, estou cuidando. Está debaixo da asa da mamãe, estou cuidando. Isso é próprio de família, gente. Qual é o problema de algumas famílias? E não deveria ser um problema. Mas é um problema porque eu já fiz retiros com adolescentes e jovens e eles relataram esse problema. A menininha está ali com a mamãe, com o papai, com todo afeto, todo cuidado com a irmãzinha dela. O rapazinho está ali com o papai doido para ele começar a andar, para já dar uma bola, para já começar. Ah lá, já está andando. O padre falou, já profetizou, o menino já andou. Isso é que é milagre. Isso é que é milagre. O menino estava no colo, eu profetizei, já andou. É isso aí, meu filho. Daqui a pouco aparece uma bola, não é não? O pai fica todo orgulhoso. O padre falou do meu filho na missa. Gente, daqui a pouco vocês vão ver em casa aí. Eles vão pegar o menininho para vocês verem. O menininho está ali, anda para um lado. Agora está à vontade. Agora ele ficou à vontade. Eu vou lá nesse padre, conhecer esse padre agora, né? Gente, mas o que eu quero dizer, falando um pouquinho assim, de maneira bem alegre para vocês. Ele vai crescer. Daqui a pouco esse menininho será um adolescente. Daqui a pouco essa menininha será uma jovem. E o que deveria acontecer em algumas famílias que não acontece? O cuidado e o amor só mudam a maneira, mas tem que continuar. O que eu já escutei de vários jovens homens? Parece, padre, que a gente cresce e não precisa mais de cuidado. Depois que eu virei adolescente, meus pais não ligam para mim mais não. Depois que eu virei moça, não perguntam mais nada. Filho e filha precisam ser amados e acompanhados a vida inteira. Claro, cada idade a sua maneira. Não é? A minha mãe geralmente perguntava para o meu irmão: e aí, Samuel, como você está? E aí, Samuel, está frio, você colocou blusa? Samuel casou, teve um filhinho. Agora minha mãe pergunta: e aí, como que está o Marcos? E o Marcos está gripadinho. O amor vai mudando, ele continua o zelo, mas vai mudando. E isso precisa ter na nossa família, gente. A primeira leitura fala sobre isso, essa leitura que eu li de Eclesiástico. Os pais, eles hoje estão com saúde, amanhã eles estarão idosos, talvez doentes. É necessário cuidar também.
E não é porque o seu pai está cheio de saúde e sua mãe é jovem que não precisam de amor. O amor precisa fazer parte da nossa família. Depois de tudo isso, permita-me finalizar, porque se falar de família sem ler Colossenses, a pregação fica manca. Então quero terminar com Colossenses, também capítulo 3, Eclesiástico 3, Colossenses 3. Esse menininho que eu mostrei aí, que estava a mamãe com a mão no ombro, está ainda lá. Ó. Ele apareceu na TV. O texto do versículo 17, eu citei essas 3 crianças, mas tem mais, viu? Tem ali, tem uns maiores ali, tem mais aí. É porque aqui do altar, como tem luz, eu não vejo as pessoas tão nítidas, né? Mas o texto é Colossenses 3, do 17 ao 21. É o conselho da noite no dia da família. Tudo o que fizerdes dentro da vossa casa, em palavra ou atitude, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo que você falar, tudo que você fizer, seja por Jesus. Por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Esposas, sede solícitas, companheiras, pacientes com os vossos maridos, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Tem mulher que fala, padre, é só no Senhor mesmo, porque pelo meu marido eu vou te contar. É pelo Senhor. Maridos, amai vossas esposas. Atenção, marido. Não sejais grosseiros com elas. Tem marido, tem mulher que fala, padre, eu casei com um cavaleiro, acordei com um cavalo, é só batata. Pelo amor de Deus. Casei com um trigo, acordei com um joio. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso agrada a Deus. Uma criança obediente agrada a Deus. Pais, não intimideis os vossos filhos, não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem e não fiquem cansados. Olha que beleza. Falou para a esposa, falou para o marido, falou para os pais, falou para os filhos. Resumindo, a família. A família. Assim deve ser a nossa família. Um lugar onde reina o amor, a esperança e a verdade. E finalizo com uma parábola tão bonita, porque para a família. Porque para a família. Um homem saiu de casa e diz assim, olha, fica com os meninos aí, eu quero fazer a pintura mais linda. Ele era pintor. Quero fazer a pintura mais linda e vendê-la por um preço muito caro, para termos uma casa, conforto. Essa vida nossa está muito difícil. Quando eu conseguir fazer a pintura da coisa mais linda do mundo, eu volto. A mulher falou, tá bom, vai com Deus, amor. Vai com Deus. Os filhinhos, bença, pai, bença, abençoe. Papai volta. Não sei quanto tempo não, papai volta. E o cara viajou. E viajou. Ele foi, encontrou com um casal de namorado. O casal de namorado estava beijando. Sabe como que é namoro? Né? Beijando, aquele fogo todo. Ele chegou e disse assim, com licença. Vocês estão tão apaixonados aí, beijando. Qual é a coisa mais bela do mundo? O casal falou assim, é o amor. É o amor, é o amor. Ele falou assim, muito obrigado. Como que eu vou pintar o amor? Coração. Todo mundo pinta um coração. Uma flor. Aí eu não atinjo os homens. O que será a coisa mais bela do mundo? Como que eu vou pintar o amor? A hora que ele estava pensando nisso, ele viu um padre atravessando a praça. Ele falou, benção, padre. O padre falou, abençoe, meu filho. Ô padre, qual que é a coisa mais bela do mundo? O padre apontou para o céu e disse, é a fé. Obrigado, padre. Falou, agora piorou. Se eu não sei pintar o amor, como que eu vou pintar a fé? Vou pintar uma mãozinha posta, um terço, um Jesus. Não é isso, todo mundo pinta isso.
Meu Deus, amor, fé. A hora que ele olhou, ele viu um soldado, todo empoeirado, voltando de um campo de batalha. Ele falou: viva a paz! Soldado: honra e força. Soldado: qual é a coisa mais bela do mundo? O soldado respondeu: é a paz. Ele falou: está complicado. Se eu não sei pintar amor e fé, eu vou pintar paz. A bandeira branca, uma pomba. Quer saber? Eu vou voltar para casa. Esse negócio da coisa mais bela do mundo não existe. Quando ele estava chegando perto de casa, os meninos estavam brincando no terreiro assim, e viram o pai chegando. Papai! Papai! E os dois saíram correndo e pularam no homem. O homem abraçou os filhos e nunca sentiu tanto amor, tanta saudade. Quando ele entrou em casa, estava a mulher dele ajoelhada no quarto, rezando um terço, pedindo que Nossa Senhora o trouxesse sã e salvo. Ele viu que casou com uma mulher de fé. Era uma mulher que tinha muita fé. E na hora da janta, quando ele sentou à mesa, viu aquela comida simples, mas viu a mulher sorridente e os filhos do lado, ele sentiu paz. Ele não teve dúvida. O amor dos filhos, a fé da esposa, a paz da casa. E ele pintou então o quadro da coisa mais linda do mundo e assinou: minha família. Meus irmãos, que seja assim na sua casa. E vou deixar um dever de casa. Um dever de casa para nós que aqui estamos e para vocês. E eu vou fazer também o dever de casa. Quem tem, o dever está pronto. Mas quem não tem, você vai providenciar em um mês, talvez 15 dias é o ideal, uma foto, reúna a sua família, tire uma foto bem bonita, coloque num porta-retrato e coloque na sua sala. E quem perguntar: que foto linda, você vai falar: é a coisa mais linda do mundo. Aí você vai contar a historinha. Que você vê na sua família o amor, a fé e a paz. Então, fica o dever de casa. Não sei se todos os farão, mas quem o fizer, ficarão felizes e vão guardar essa história no coração. Eu já contei uma vez essa história na noite de louvor lá em Curitiba. Quando eu voltei no outro mês, várias pessoas levaram o porta-retrato com a família escrito: a coisa mais bela do mundo. E falaram que fez um bem enorme, tanto para os filhos que não estavam lá, como com o marido que não frequentava lá. Então faça isso na sua casa. Se vocês ainda não têm, faça uma foto bem bonita. Tem gente que faz no estúdio, tem gente que pode encontrar uma área verde, pode ser no quintal da sua casa, pode ser bem arrumado, de chinelo de dedo, isso não importa. O importante é que você vai lembrar de mim daqui uns anos. Porque daqui uns anos, eu não queria falar, mas eu não vou mentir, muitas pessoas desta foto serão lembrança e saudade. Faça enquanto você pode. Ame enquanto você pode. Abrace enquanto você pode. Essa semana eu coloquei no meu canal no YouTube um videozinho de acho que 10 minutos chamado assim, ó: vale a pena tratar a família a pão de ló. Esse é o título. Ou seja, o que eu falei? Faça o melhor para a sua família. E deixe os outros te criticarem. Para o seu pai, faça o melhor. Para sua mãe, o melhor. Para os seus filhos, o melhor. Trate a sua família da melhor maneira possível. Porque um dia nós não teremos. Um dia nós não teremos. A nossa família não é eterna. Mas enquanto a temos, façamos o melhor. E coloquemos na nossa família muito amor, muita fé e muita paz, para que dentro da nossa casa nós sintamos que ali está a coisa mais linda deste mundo, a nossa família. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima interceda e proteja as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.